E olha, Diácono, a gente sabe que nesse período da pandemia, muitas pessoas, trabalhadores, foram afetados economicamente. E a gente viu aí um crescimento do trabalho informal. Muitas pessoas que tinham aí a carteira de trabalho assinada, muitos foram demitidos por causa da crise, a pandemia. E aí a gente viu também que o trabalho informal foi crescendo aqui no Brasil. E para a gente falar sobre os problemas, sobre as soluções, o que é esse trabalho informal, a gente está recebendo aqui a Eliane Silva, ela é executiva de RH. Seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigada, Diácono, muito obrigada, Camila. É isso mesmo, com a pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e elas se viram numa situação em que uma fala sua é muito certa. Vocação acertada é uma vida feliz. Então, muitas pessoas passaram a usar da sua vocação ou de algo que faz bem feito e colocar à disposição das pessoas, criando e aumentando aí esse mercado nosso informal. E qual é o problema disso, né? Bom, primeiro o problema para o governo que ele deixa de arrecadar, né? Porque a pessoa informal, ela não está emitindo a nota fiscal e, obviamente, isso os cofres públicos acabam sofrendo. Mas ela traz um problema para ela mesma, ficar sem contribuir, né? Sem ter a documentação equivalente, sem estar trabalhando com a carteira assinada ou sem ter uma empresa aberta, ela fica sem nenhuma segurança do ponto de vista previdenciário. Nem no presente nem no futuro, não é mesmo? No presente e principalmente no futuro, porque a gente não pensa no que pode acontecer amanhã. Mas, Eliane, antes da gente entrar nesse assunto, vamos explicar para as pessoas de casa o que é o trabalho informal. Às vezes a pessoa pensa assim, será que eu trabalho de forma informal vendendo bolo aqui na minha comunidade? Será que o meu trabalho é informal quando eu tenho uma barraquinha na feira? O que é o trabalho informal? Exatamente isso. Qualquer atividade que não tenha vínculo com alguma empresa, né, o vínculo de trabalho com a carteira assinada ou com uma documentação equivalente, ou pode ser um autônomo, a pessoa pode ser uma prestadora de serviços, ela pode ser, desde que ela não emita nenhum recibo formal para isso. Então, uma pessoa que, um encanador, por exemplo, que ele é especialista ou um eletricista e ele presta esse tipo de serviço e ele não tem autorização como autônomo, ele é informal. Ele está informalmente na economia do país. Exato. Tem uma barraquinha na feira, um camelô e não tem nenhuma documentação, é informal. Se eu faço artesanato, se eu faço bolo, comidinhas, qualquer atividade que seja remunerada e que eu não tenha documentação e que eu não tenha vínculo, eu estou exercendo uma atividade informal. Eliane, e tem alguma alternativa, alguma solução para esse trabalho informal? Sim, a gente tem agora uma facilidade que é o microempreendedor individual, que é uma forma muito rápida, muito simples. A pessoa entra no portal do MEI, né? No portal do MEI, ela mesma faz ali o seu cadastro, ela não precisa de um auxílio de um contador, mas é óbvio que se ela quiser o auxílio, temos vários profissionais, né, contabilistas que podem dar essa assessoria, né, gratuitamente, inclusive. E a partir desse momento que ela faz o seu cadastro como microempreendedor, ela tem todos os seus direitos previdenciários, então ela paga um valor muito pequeno, menos de R$60, e ela, né, nesse imposto que ela paga, está incluído ali a contribuição previdenciária e está incluída todos os impostos para o governo, né, de ISS, de ICMS, enfim, da prestação de serviço dela. Então, se ela ficar doente nesse período, precisar de um auxílio, ela tem. Esse tempo ele vai ser contado como tempo de serviço para aposentadoria. A mulher, se ela, né, ficar gestante, ela tem o auxílio maternidade. Então, é uma forma bem menos onerosa
e é uma segurança É uma ali. segurança. É importante a gente falar na Eliane Diácono, a pessoa, quando ela tem a carteira de trabalho assinada, a gente fala, quando ela é CLT, ela tem todos os benefícios. Naquele salário que a pessoa recebe, a empresa, né, o governo, por meio da empresa, recolhe os impostos e aí a pessoa tem direito a férias, ela tem direito, depois que ela se for demitida, ela tem o FGTS, uma série de benefícios. E quando a pessoa ela é informal, ela não tem. E o MEI, a pessoa pode ter esses benefícios aí. Previdenciários, E né? qual é a diferença da pessoa que é PJ? Porque hoje em dia também a gente tem uma nova lei que a pessoa pode ser PJ, pode ser contratada pela empresa como pessoa jurídica. Qual é a diferença? O MEI, ele é uma pessoa jurídica, né? A partir do momento que a pessoa faz o cadastro no MEI, ela tem um CNPJ e ela passa a ter uma identidade jurídica, que a gente diz. Então, é igual. Mas a diferença está na tributação mesmo, tá? O MEI, ele vai pagar um valor muito pequeno de tributo, já a pessoa jurídica, ela já fica mais onerosa a manutenção dela. A pessoa jurídica, ela vai precisar de um auxílio de um contador mensalmente, né? E toda a parte de prestação de serviço, e se ela tiver funcionário, ela vai ter uma tributação um pouco maior. Haja vista que o Brasil é um dos países em que a tributação é a maior que existe, né? É muito difícil ser empresário no nosso país por causa da carga tributária e por isso é que a gente está aí no mercado que tem tanta informalidade, tantos problemas justamente por causa da carga tributária ser um pouco Muito alta. né? Então, o ideal, né, Eliane, é fazer um cadastro assim, desta Exato. maneira, para que o trabalhador possa ter seus direitos, né, garantidos. E sabe uma coisa muito bacana? Quem vai fazer o seu cadastro como MEI, tendo uma identidade jurídica, isso expande as nossas possibilidades, né? Muitas empresas, elas não contratam mais pessoa física sem o vínculo de trabalho, que é o autônomo, né? Quando a empresa contrata um autônomo, ela emite um recibo de RPA. Esse recibo, ele também onera muito, porque além dos serviços que ela paga, para a pessoa que está prestando o serviço, ela paga 20% para o INSS, só de imposto, né? Então, as empresas, elas não têm contratado autônomos. Então, uma das formas, né, sendo MEI, a empresa ela não vai ter mais esse custo, então expande a possibilidade da pessoa prestar outro tipo de serviço, né, para mais empresas. Claro. Então, você aí, dona de casa, você que faz bolo, você que faz doces para vender, você que faz artesanato, às vezes você está aí na sua casa e você tem esse trabalho, você trabalha muito, mas você não tem segurança nenhuma. Então, às vezes você fala, eu quero tirar férias, mas, nossa, se eu não trabalhar, eu não vou ganhar esse mês. Então, se você fizer esse cadastro do MEI, do microempreendedor individual, você consegue ter um auxílio, você vai conseguir tirar suas férias e ter esse auxílio. Se eu não me engano, né, Eliane, o MEI pode até ter um funcionário cadastrado, não é isso? Pode. O MEI, Plano de saúde também. Com a identidade jurídica, muitas facilidades se abrem para o MEI. Ele pode abrir uma conta no banco, e isso ele pode ter empréstimos, ter uma linha de crédito, isso facilita muito. Pode contratar planos de saúde com um preço menor, né? Pode registrar um funcionário até um salário mínimo. Então, tem muitas possibilidades aí para a pessoa que vai colocar a sua vocação a serviço do outro e de uma maneira formal, de uma maneira que ela tenha todos os benefícios e que ela tenha segurança para ela e para o seu funcionário. Que bacana, né, Camila? Eliane, muito obrigado pela participação, por explicar isso para os devotos de Nossa Senhora que delícia. também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Sempre bem-vinda, né? Com certeza, muito bem-vinda. É muito bom a gente esclarecer para as pessoas que estão em casa. Às vezes a gente não faz por não saber, então é bom a gente deixar claro para todo mundo ter a certeza que está fazendo corretamente, né, Diácono? Exatamente, viu? E sempre é bom certo. Conhecer e, sobretudo, saber que temos direitos, Claro, né, trabalhistas, claro. E que a gente pode se cadastrar lá. Então, você que está na informalidade, faça o seu cadastro lá no MEI, viu?